É um efeito dominó, isso. A gente vem de uma educação muito defasada e a leitura, o conhecimento, ele ficou por anos e anos na mão de pessoas ricas, de pessoas que, tinham todo o aparato social para que pudessem desenvolver isso, né. Então, a partir do momento que surgem nomes, assim, por exemplo, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, que, no meio da pobreza, no meio da favela, vão lá e lutam para ter o papel como um lugar de conhecimento, um lugar de fortaleza, e vão se capacitar cada vez mais e fazer com que a voz seja ouvida, isso vai abrindo caminhos para que outras pessoas façam o mesmo, né? E em relação à Uhum. questão da leitura, a gente tem muito mais pessoas no Brasil que leem do que a gente imagina, sabe? Mas muitas das vezes a gente tem dificuldade de Sim. considerar o que é a leitura. Porque quando a gente pensa em, por exemplo, ter livro em casa, hoje o livro é, infelizmente, um objeto caro. É uma coisa difícil, né, para uma família, em uma família onde se ganha um salário mínimo ou até menos que isso, pensando na realidade do nosso país, dar 40, R$ 50 em um livro é algo complicado, porque isso é metade É. do preço do gás, sabe? Então, é algo que a gente tem que se pensar, né? E aí, muitas das vezes, a leitura de, por exemplo, livros digitais, acabam não entrando nessas pesquisas. Mas ainda assim, é uma coisa Uhum. preocupante. Por exemplo, hoje a gente tem uma média no Brasil de 3 livros, né? Enquanto países como Canadá, Austrália, as pessoas leem 12, Uhum. cada uma. Então, tem sim, uma grande diferença, tem algo que a gente precisa fazer para mudar essa realidade. Então, é levar a literatura para todo ambiente possível, é levar a literatura para dentro da escola, é levar a literatura para a academia, é levar a leitura para um ambiente como esse que a gente está aqui agora, cara. Que legal você convidar alguém para a gente falar sobre leitura, sobre como incentivar a Uhum. leitura. Então, é a partir disso que a Sim. gente vai mudar. E claro, lutar sempre para ter um aparato do governo, né? Investir na cultura, investir Uhum. em novos escritores, investir em formação para escritores. Esse primeiro semestre agora de 2023, a gente pôde ver uma iniciativa interessante assim do Ministério da Cultura, que foi promover um concurso de escrita para mulheres. E aí esse Hum. concurso, ele vai premiar com 50 mil várias escritoras do país que enviaram seus livros para que fossem avaliados, e aí vai ter um processo de seleção e tal. Então, é a partir desse tipo de estratégia, em mostrar que pessoas desconhecidas também produzem Uhum. e que para escrever ou para ler, você não precisa necessariamente de ter cursado o ensino superior. Não, isso é para todo mundo, cara. Basta ter Hum. incentivo e mostrar que é algo alcançável. De não só de pessoas desconhecidas, né, pessoas diferentes, mas de locais diferentes, né, que eu acho que isso traz uma diversidade, isso agrega, né, isso une. Uma escritora daqui de Fortaleza, claro que aqui ela vai ter, né, o apoio de algumas coisas, de algumas iniciativas, mas ela começa a ver aqueles outros, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem, né, elas conseguem uma visibilidade maior. Então eu acho que tem sim que ter essas iniciativas, né, de apoio ao pequeno, ao micro, a pessoa ali que está pensando, né, em fazer. A gente vem, né, de uma necessidade de descentralizar. E ainda bem que a internet oferece um pouco disso, mas é claro, né, que precisa cada vez mais de incentivo. Então, sei lá, qual foi a última vez que você leu um escritor potiguar, sabe? É. Entende? Então, assim, a gente lê muita coisa gringa. E dentro do Brasil, a gente lê muita coisa escrita no Rio, muita coisa escrita em São Paulo, Minas Gerais, ali, principalmente BH, e só. É. E o resto?
de um Uhum. país maravilhoso, um país gigantesco. Hoje a internet ajuda a democratizar um pouco disso. Então a gente tem, por exemplo, o Kindle, né, da Amazon, permitindo essa publicação digital ali, muito prática. Então os autores conseguem Uhum. fazer isso de uma forma mais simples, né, sem necessariamente precisar de uma editora. Cada vez mais é difícil ingressar no mercado editorial brasileiro, justamente porque ah, é, há uma exigência por conta do investimento, né, de que a pessoa tem um público já formado, então isso Uhum. acaba dificultando. E aí, quando você tem uma ferramenta como o Kindle, o KDP da Amazon, que o autor escreve, ele edita, e aí isso permite que eu, que estou aqui no interior de Minas Gerais, consiga ler, consiga publicar, mas também uma pessoa que está no Rio Grande do Norte, uma pessoa que está no Ceará. Essa semana eu participei de um evento voltado para pessoas negras, né? Eu fui ouvinte e eu achei assim muito interessante porque o objetivo do evento era falar sobre as vozes negras dentro desse processo de autopublicação. E aí uma escritora do Ceará, ela comentou sobre como é que foi para ela sair do Ceará e ir para São Paulo, porque chegou um momento em que ela precisava tanto estar em São Paulo para fazer palestra e tudo mais, que ela acabou tendo que se mudar. E se mudar com a Isso. família toda, porque ela não queria ficar longe das pessoas que ela ama, né? Então, eu espero que a gente continue traçando formas e estratégias para permitir que quem está no interior, como eu, você está em Fortaleza, mas quase que ainda assim no interior, porque as vozes que são mais ouvidas estão no Rio e em São Paulo. Não tem É, sim. como negar isso, né?